A chuva caía grossa sobre a cidade naquele fim de tarde, como se o céu estivesse decidido lavar todos os pecados que pairavam no ar. As gotas batiam contra os vidros do carro de forma insistente, quase rítmica, mas o homem que dirigia parecia não perceber nada. Ariston Vale, um dos empresários mais conhecidos do país, mantinha as mãos firmes no volante, embora seu olhar vagasse entre o presente e um passado que ele tentava, inutilmente, silenciar. Ao seu lado, no banco traseiro, Léo, seu filho de 7 anos, observava o mundo como se tudo fosse novo, como se não houvesse dor possível dentro de um coração tão pequeno. Mas bastou 1 minuto, 1 segundo, um lampejo. A cena que mudaria para sempre o rumo da vida de Ariston começou de forma quase banal. Eles estavam parados no semáforo da Avenida Central quando Léo, com a voz fina e doce que herdara da mãe, apontou para a calçada e disse: "Papai, aquela mulher é igual à mamãe." Ariston virou o rosto na direção indicada, num movimento automático, mas o ar lhe faltou. Não se tratava de uma leve semelhança, nem de um detalhe fugidio. A mulher realmente parecia ser a cópia viva de Lara, a esposa que ele perdera 3 anos antes em um acidente ainda envolto em sombras e perguntas sem resposta. Os cabelos longos e escuros, o porte elegante, o sorriso tímido ao falar como uma senhora que carregava sacolas, tudo nele gritava Lara. "Não diga bobagem, filho", Ariston murmurou, tentando dissipar o impacto com dureza, mas sua voz saiu trêmula. Léo insistiu, com a convicção genuína das crianças. "Mas papai, é igualzinha." A luz ficou verde. O fluxo acelerou. A buzina atrás dele o fez recobrar o senso. Ele apertou o acelerador, mas seu coração ficou ali, preso naquele instante. Aquela mulher, aquela estranha, aquela sombra do passado que ele jurava ter enterrado. A memória de Lara ainda o perseguia, mas de maneiras sutis. Um perfume no elevador, uma risada parecida em um restaurante, um modo de dobrar guardanapos em algum café que ele sequer lembrava de ter visitado. Ele aprenderá a conviver com isso, ou ao menos fingia ter aprendido. Entretanto, naquela tarde, a sensação não era de mera semelhança. Era como se o mundo estivesse lhe oferecendo uma segunda chance ou, talvez, o empurrando para um precipício emocional do qual jamais voltaria inteiro. Ele não disse mais nada no caminho para casa, e Léo, percebendo o humor do pai, apenas encostou a cabeça na janela e ficou observando as luzes borradas pela chuva. Naquela noite, enquanto o menino dormia, Ariston abriu a pasta de arquivos que mantinha trancada no fundo do escritório. O acidente, o carro destruído, a chuva. Sim, também chovia naquele dia. Ele lembrava de tudo, mas não compreendia nada. O laudo oficial sempre o deixará desconfortável. Havia lacunas demais. Testemunhos contraditórios. Uma câmera de segurança que simplesmente falhou. Ele aprenderá a aceitar, mas jamais acreditara completamente. E agora aquele rosto, aquela imagem, aquela quase aparência idêntica o arrancava de sua resignação e o jogava novamente no fogo que ele tentará extinguir. No dia seguinte, Ariston deixou Léo na escola e tomou uma decisão impulsiva, mas que parecia inevitável. Ele voltou à Avenida Central. Caminhou pelas calçadas, observou as lojas, entrou em cafés, como se estivesse caçando fantasmas. Perguntou discretamente a alguns vendedores se lembravam da mulher. Não sabiam, ou talvez não quisessem se envolver. Quando já considerava abandonar a busca, ouviu um riso vindo de um pequeno ateliê de arte. Era um som cristalino, suave, tão definitivamente familiar que suas pernas simplesmente se moveram por conta própria. Lá estava ela, a mulher que seu filho vira no dia anterior. Ela segurava um pincel, inclinada sobre uma tela, com a concentração exata que Lara tinha ao bordar. E quando ela ergueu o rosto, com manchas de tinta nos dedos e um sorriso distraído, Ariston sentiu o coração despencar no peito. Não era apenas parecida, era idêntica. "Posso ajudar?" ela perguntou, limpando as mãos no avental. Ariston demorou para responder. A voz parecia ter se perdido no caminho. Desculpe, achei que você fosse outra pessoa." Ela sorriu, um sorriso franco, aberto, que machucou e acalentou ao mesmo tempo. "Isso acontece mais do que imagina. Pessoas acham que me conhecem. Talvez eu tenha um rosto comum." Nada nela era comum. "Meu nome é Mirella", ela disse, estendendo a mão.
O toque quente dela percorreu seu braço como uma lembrança antiga. Ariston Vale, o empresário? Ela perguntou, surpresa genuína. Já ouvi falar de você. Sua empresa ajudou a restaurar a ala infantil do hospital daqui. Sim, ele respondeu, tentando manter o foco no presente, mas o passado pulsava forte demais. Ela apontou para a tela. Está procurando um quadro? Posso fazer algo sob encomenda, se quiser. A voz, os gestos, o jeito de falar, cada detalhe é uma facada e um bálsamo. Ariston respirou fundo. Talvez eu queira, algo assim, ele disse, mas não hoje. Saiu do ateliê antes que as emoções o traíssem. Ao fechar a porta, ouviu a voz dela chamando. Volte quando quiser. Ariston. Aquilo ecoou como um convite do destino, ou da loucura. Os dias seguintes se tornaram um jogo estranho. Ele dizia a si mesmo que não voltaria, mas voltava. Às vezes apenas passava em frente. Outras entrava, conversava um pouco, observava Mirella pintar, gesticular, rir. Ela era incrivelmente gentil, mas também tinha uma energia própria, um brilho firme nos olhos, uma independência que lembrava Lara, e ao mesmo tempo era diferente, única, viva de outra forma. Léo também não a esquecia. Papai, você falou com a moça igual a mamãe? Ariston evitava responder. Não sabia como explicar algo que nem ele compreendia. Numa tarde de sábado, sem avisar, ele levou Léo ao ateliê. Queria ver se tudo aquilo era delírio, exagero, falta de luto. Quando Mirella se virou e viu o menino, seus olhos se iluminaram, não como de uma mãe reconhecendo um filho, mas como alguém que descobria um novo afeto. Olá, ela disse, agachando-se para ficar da altura dele. E você deve ser o Léo. Você parece a minha mamãe, ele disse, direto, inocente. Mirella riu, sem entender o peso da frase. Sua mãe deve ser muito bonita. Então, Léo assentiu com a convicção de quem fala da pessoa mais importante do mundo. Ela era. A palavra caiu no chão do ateliê como um vidro se quebrando. Mirella olhou para Ariston, surpresa e tocada. Sinto muito, ela murmurou. Ariston apenas inclinou a cabeça. Ele não queria compaixão. Não queria pena. Queria respostas. Mas Mirella não parecia ser a origem do mistério. Ao contrário, era apenas mais uma peça dele. Com o passar das semanas, a presença dela começou a transformar não apenas Ariston, mas também Léo. O menino, que se tornará mais fechado após a morte da mãe, começou a sorrir com mais frequência. Ria das piadas simples que Mirella contava, fazia desenho sentado no chão do ateliê. Dizia que gostava de visitar a moça parecida com a mamãe. Ariston observava tudo com cuidado e medo. O vínculo não planejado crescia como uma árvore plantada sem permissão. Mas alguém mais começou a notar. Júlio Benatti, sócio de Ariston e amigo de décadas, percebeu as ausências, os atrasos, as distrações, sobretudo, a mudança de humor. Você está diferente, Júlio disse em um jantar de negócios. Mais leve às vezes, mais perturbado em outras. O que está acontecendo? Ariston desviou o olhar. Nada com que deva se preocupar. Estou preocupado porque você parece estar escondendo alguma coisa de si mesmo. Júlio insistiu. E quando você guarda emoções, isso quase sempre explode do pior jeito. Ariston não respondeu. Júlio sempre fora bom em ler pessoas, especialmente ele. No fundo, Ariston sabia que o amigo não estava errado. Numa noite silenciosa, enquanto Léo dormia, Ariston folheou de novo o álbum de fotos de Lara. Os mesmos traços, o mesmo sorriso, os mesmos olhos. Mirella parecia a própria continuação de um amor interrompido. Mas uma pergunta começou a tomar forma. Por quê? Porque o destino, ou a coincidência, ou o delírio, colocaria alguém tão semelhante no caminho dele. Era reconfortante demais. Era perigoso demais. E era estranho demais para ser apenas acaso. Com essa dúvida queimando dentro de si, ele decidiu investigar. Não queria assustar Mirella, mas precisava entender sua história. Descobriu que ela havia se mudado para a cidade apenas um ano antes. Vivia modestamente, sem parentes próximos por perto, sem histórico relevante. A vida dela era limpa, limpa demais, talvez. Uma noite, enquanto o ateliê estava fechado, Ariston caminhou pela rua, incapaz de ir embora.
A luz de dentro ainda estava acesa. Ele espiou pela janela. Mirella terminava um quadro. Quando ela deu um passo para trás, Ariston viu um retrato. Um retrato de uma mulher tão igual a Lara que o estômago dele revirou. Mas não era Lara. Era Mirella, pintando o próprio reflexo. A respiração de Ariston ficou curta. Ela não estava apenas pintando. Ela parecia tentar lembrar algo, ou talvez esquecer. No dia seguinte, ele enfrentou o dilema de conversar com ela. Precisava. Mas como começar? Como perguntar algo que ele mesmo não sabia explicar? Mirella, disse, entrando no ateliê. Posso perguntar algo estranho? Ela riu. Claro. Coisas estranhas fazem parte da arte. Ele respirou fundo. Você sempre viveu aqui? Ela franziu o senho, surpresa com a pergunta repentina. Não. Me mudei para cá faz um ano. Antes disso vivia no interior. E sua família? Ela desviou os olhos. Sinal inequívoco de dor. Não tenho mais ninguém. Ariston hesitou. Eu vi seu quadro ontem. Ela arregalou os olhos, corando. Pensei em escondê-lo. Não gosto muito de me pintar. Parece vaidade. Ainda assim, ele engoliu em seco. Por que se pintou daquele jeito? Daquele jeito? Ela repetiu, como se estivesse tentando recuperar algo. Ela piscou, desconcertada. Mirella murmurou, tocando o pincel. Às vezes sinto que me falta alguma memória. Pequenos lapsos. Coisas que eu deveria lembrar e não lembro. Então pinto. A arte ajuda a organizar o caos aqui dentro, disse, apontando a cabeça. O coração de Ariston acelerou. Você já sofreu algum acidente? Ele perguntou com cautela. Ela pensou por alguns segundos. Algo assim? Talvez. Meu médico disse que pode ter havido um trauma, mas não tenho certeza. A vida antes de 3 anos atrás é um borrão. 3 anos. Exatamente o tempo desde a morte de Lara. Ariston se apoiou na mesa, como se o chão tivesse inclinado. Está tudo bem? Ela perguntou, preocupada. Ele queria responder. Queria explicar. Queria gritar, mas não conseguia. As coincidências começaram a se acumular de forma sufocante. Datas, gestos, manias, preferências, tudo convergia para um ponto impossível. Até que, num fim de tarde, Léo, sempre tão espontâneo, deu o golpe final. Papai, por que você não deixa Mirella ser minha mãe nova? Ariston ficou imóvel. Mirella, que ouvia a conversa, levou uma das mãos à boca, assustada. Léo continuou. Ela faz o mesmo tipo de desenho que a mamãe fazia, lembra? E ela sorri igual, e abraça igual, e até fala igual. Eu gosto dela. Mirella se ajoelhou diante do menino, emocionada. Você é muito doce, Léo, mas ninguém pode substituir sua mãe. Eu sei, ele disse, sério, mas você parece que veio para ajudar a gente. A mamãe queria que a gente ficasse feliz. As palavras atingiram Ariston como uma revelação. Talvez o destino realmente estivesse tentando lhe dizer algo. Ou talvez estivesse brincando cruelmente. Mas ele não podia continuar vivendo preso entre a perda e a esperança. Precisava da verdade, mesmo que doesse. Ariston procurou Júlio e contou tudo. Cada detalhe. O amigo ouviu em silêncio, incrédulo, mas não o chamou de louco. Ao contrário, respirou fundo e disse: Ariston, eu nunca te contei isso, mas o dia do acidente sempre me pareceu estranho. Eu fiquei incomodado com o laudo. Contratei um especialista, mas ele não achou nada conclusivo. Agora, com tudo isso que você está dizendo, acho que precisamos ir mais fundo. Os dois mergulharam nos arquivos antigos. Reviraram documentos, fotos, verificação de câmeras, depoimentos. E encontraram, finalmente, o fio solto que havia sido ignorado, uma ambulância irregular que aparecerá na cena do acidente e sumira sem registro oficial. Ninguém nunca soube quem estava dentro dela. Ninguém nunca soube se Lara realmente morreu ali. Quando Ariston viu isso, o medo primitivo tomou seu corpo. Ele foi até Mirella naquela noite, sem aviso, sem controle sobre as emoções. Preciso te perguntar algo, ele disse, com a voz embargada. Algo muito sério. Mirella, que arrumava pincéis, olhou para ele surpresa. O que foi? Você.
Ele engoliu em seco. Você lembra de algum homem, alguém que possa ter tirado você de algum lugar há 3 anos? Alguma ambulância? Algum hospital? O rosto dela empalideceu. Não sei. Às vezes sonho com luzes fortes, como de um hospital, e alguém me chamando pelo nome. Mas não tenho certeza de nada. Mirella, qual é o seu nome completo? Ela piscou várias vezes. Não sei, murmurou, em choque. Sempre me chamei Mirella porque foi assim que disseram para me chamar quando acordei. Ariston sentiu as pernas fraquejarem. Lágrimas brotaram antes que pudesse controlá-las. Mirella recuou, assustada. Você está me deixando com medo. Ele se aproximou devagar, com o coração em chamas e gelo ao mesmo tempo. Porque talvez, sua voz falhou, talvez você seja a mulher que eu perdi. A mulher que eu amei. A mãe do meu filho. Mirella arregalou os olhos, o ar sumindo dos pulmões. Isso não pode ser. Eu sei que parece impossível, Ariston disse, mas tudo aponta para isso. Mirella levou as mãos à cabeça. Eu não posso ser. Eu não quero que você seja se isso for uma carga para você, ele disse rapidamente. Só quero saber a verdade. Só quero entender por que você é tão igual a ela. Porque seu passado foi apagado. Porque você sente que está faltando uma parte de si. Ela começou a chorar. Eu não lembro de nada, Ariston. Eu não lembro de nada. Ele a abraçou. Ela não resistiu. E naquele abraço, algo nela tremeu, como se um véu sutil estivesse prestes a se rasgar. Os dias seguintes foram de caos emocional. Exames foram feitos. Pesquisas aprofundadas. Procuraram registros médicos antigos. Júlio, leal como sempre, ajudou em tudo. E então, finalmente, veio a descoberta. Uma clínica clandestina. Um médico corrupto. Um salvamento que nunca deveria ter acontecido. Lara havia chegado viva ao hospital privado, mas sua identidade fora trocada por razões ainda nebulosas. Talvez um erro, talvez uma intenção financeira obscura, talvez um sequestro fracassado. O dossiê estava incompleto, mas estava lá. Lara não morrera imediatamente. E uma paciente desconhecida, encontrada sem documentos, fora registrada pouco depois, com o nome provisório de Mirella. Quando Ariston levou as provas para ela, Mirella desabou. Então, meu nome não é Mirella. Ela murmurou. Talvez não. Ele respondeu com honestidade. Mas não importa como você se chamava. O que importa é quem você é agora. Ela olhou para ele com lágrimas escorrendo. Mas e você? Quer que eu seja sua esposa perdida? Ariston segurou a mão dela. Eu quero que você seja verdadeira consigo mesma. O resto a gente descobre juntos. Não porque você é parecida com ela, mas porque você é você. E porque meu filho te ama. E porque eu... Ele hesitou. Preciso aprender a amar novamente. Seja você quem for. Mirella chorou mais forte. Não de tristeza, mas de alívio. Mas ainda faltava o clímax. A verdade completa. O médico responsável pela clínica, Dr. Samir, percebeu que estavam se aproximando e tentou fugir. Ariston, Júlio e a polícia chegaram até ele quando tentava embarcar para fora do país. O homem confessou. Lara sobrevivera ao acidente, mas com amnésia grave. O marido de uma paciente rica havia subornado a equipe para que ela fosse tratada como morta, com o objetivo de manipular o seguro de vida da própria esposa, que também estava envolvida no acidente. Quando perceberam que Lara não tinha ninguém próximo naquele hospital e não conseguia dizer seu nome, inventaram uma identidade básica, Mirella, para escondê-la. Mas quando descobriram quem ela realmente era, a esposa de Ariston Vale, quiseram se livrar dela para evitar o escândalo. Um erro, uma troca, uma vida roubada e um destino que insistiu em encontrar o caminho de volta. Ariston, ao ouvir tudo, sentiu o mundo ruir e renascer ao mesmo tempo. Mirella, Lara, desmaiou ao ouvir o relato. Quando acordou no hospital, Léo segurava sua mão. Ariston estava ao seu lado. Mamãe? Léo perguntou com voz trêmula. Ela olhou para ele. As memórias ainda não tinham voltado. A identidade ainda era um mosaico quebrado. Mas quando tocou o rosto do filho, algo dentro dela se iluminou. Eu não lembro tudo, ela disse com a voz fraca, mas lembro de amar você. Léo chorou, abraçando-a.
Ariston, em silêncio, deixou as lágrimas caírem também. Os meses seguintes foram uma reconstrução. Mirella, ou Lara, se preferisse, escolheu manter o nome que conheceu na segunda vida. Disse que precisava honrar o que se tornou, mesmo tentando recuperar o que foi. Ariston entendeu. O amor deles não era o mesmo de antes. Era algo novo, construído sobre dor, descobertas e coragem. O clímax emocional aconteceu numa tarde tranquila, no jardim da casa que antes fora só de Ariston e Léo. Mirella segurava uma flor e observava o céu. Ariston, ela disse, acho que finalmente descobri quem sou. Ele sorriu. Quem? Ela respirou fundo. Sou a mulher que você perdeu, mas também sou a mulher que você reencontrou. As duas coisas. E quero viver não presa ao passado, mas ao que estamos construindo agora. Ariston abraçou, emocionado. Então vamos construir juntos. E Léo, sempre atento, correu até eles. Eu disse que ela parecia a mamãe. Eles riram. Pela primeira vez em anos, riram de verdade. A mensagem final daquela história, de vidas partidas, reencontradas, reconstruídas, era simples, mas poderosa. O amor não morre. Ele se transforma. Ele espera. Ele encontra caminhos impossíveis. E às vezes, quando tudo parece perdido, basta uma criança apontar para uma mulher na rua e dizer: ela é igual à mamãe. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um modo de voltar para casa.